O tempo tem passado rapidamente e nós mais uma vez nos encontramos para louvor, honra e glória do nosso Deus. A Ele todo o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que Ele tem nos feito, porque apesar de tudo que tem acontecido no mundo, Ele tem preservado as nossas famílias, Ele tem preservado a nossa vida. A nossa reflexão de hoje está baseada em Gênesis capítulo 2, versos 4 a 15. Gênesis 2, 4 a 15. Diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é muito bom. Também se encontram lá o midério e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Hoje pela manhã nós começamos a nossa meditação nesse texto afirmando que os 2 primeiros capítulos do Gênesis representam a história da criação numa linguagem profundamente ritual e litúrgica, ou melhor, apresentam a história da criação numa linguagem profundamente ritual e litúrgica. O mundo criado, é apresentado como o templo da glória de Deus. É apresentado como grande teatro para a manifestação da sua majestade. O universo, tal como Deus o fez, é o tabernáculo ideal. Nele, tudo reflete a glória de Deus. O sol, a lua, as estrelas, o dia, a noite, as árvores, a erva, o pasto, as aves, os peixes e as feras. Na ordem da criação, tudo cumpre uma função litúrgica. E tudo acontece como no templo com os seus sacerdotes. No plano original de Deus, a criação é o seu templo. Quando captamos, ainda que imaginariamente, essa imagem, as notas desse grande cântico e desse grande hino que é a criação, chega aos nossos ouvidos a parecer que tem estribilhos e antífonas. Respostas litúrgicas a cada ato criador. E disse Deus, e assim se foi. E foi a tarde e a manhã de um novo dia. E viu Deus que era bom. E no momento apoteótico deste grande hino da criação, nós encontramos, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Mas nisto tudo, o homem é um espetáculo à parte. Para todas as outras criações, Deus disse, faça-se. Mas não agiu assim para com o homem. O hino diz que para fazer o homem, Deus tomou o pó nas suas mãos, modelou a imagem e semelhança e soprou nele o fôlego de vida. Que coisa extraordinária! O homem é pó da terra, mas também o homem é sopro divino. A terra representa a dimensão material, representa a dimensão terrena da existência. E isso significa que nós, os seres humanos, pertencemos à terra, somos filhos da terra, somos terra, carregamos terra em nós. Os nossos ossos são terra, os nossos músculos são terra, o nosso sangue é terra. Vivemos da terra e a ela retornaremos. Mas é muito importante e é extremamente extraordinário nós percebemos que nós não somos só terra. Nós somos terra, mas somos também sopro divino. Como contraponto da terra está o céu. O céu é a dimensão espiritual. O céu é a dimensão celeste da existência. Nós temos dentro de nós a terra, mas nós temos também o céu. O
céu está conosco. Ele representa a transcendência do ser humano. Ele representa a sua capacidade de ir além dos limites da terra. O céu representa o seu esforço incansável de subir sempre mais e mais e de ganhar as alturas como as águias. Somos como o anjo mensageiro do Apocalipse. Temos pés ancorados na terra, mas temos a cabeça mergulhada no céu. Ou, na expressão belíssima dos Salmos, um pouco abaixo dos anjos nós fomos criados e de glória e de honra fomos coroados. É a esse homem, sacerdote da criação, que foi dada uma missão, a missão de lavrar e guardar o jardim. Deus fez do homem o jardineiro da sua criação e colocou sob a sua responsabilidade cuidar do jardim. Portanto, o cuidado está na origem da criação, o cuidado está na gênese da vida. Tudo o que vive precisa ser cuidado, porque sem cuidado a criação definha, sem cuidado o ser humano perece e sem cuidado a vida se acaba. O cuidado é o modo de ser essencial do ser humano. Dito em outras palavras, o cuidado pertence à essência do ser humano. Hoje, em meio à crise do coronavírus, nós sentimos falta do cuidado por toda parte. As pessoas perderam a noção de perigo e por isso deixaram de cuidar-se de si mesmo e de cuidar do seu próximo. Não estamos mais atentos aos diversos protocolos que foram propostos pelas autoridades sanitárias para que estejamos cuidando da vida. Nós estamos relaxando e não mais cuidamos da vida. E pior, não cuidamos da nossa vida e não cuidamos da vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos órfãos desse princípio fundamental para a preservação da vida e da existência humana. Mas, afinal, o que é cuidado? Pela manhã, nós falamos que cuidado tem uma série de significados. Nesse sentido, é uma palavra polissêmica, porque tem muitos significados, tem muitas facetas, e já pela manhã nós falamos de alguns significados da palavra cuidado. Continuaremos agora. E queremos dizer que cuidado é hospitalidade. Cuidado é hospitalidade. Kant, filósofo alemão, em seu último livro intitulado A Paz Perpétua, colocou a hospitalidade como a primeira grande virtude da República Mundial. Para ele, a hospitalidade é um direito de cada ser humano. Todos nós temos o direito de sermos acolhidos e de perambular pelo nosso planeta. E ao direito de ser acolhido com hospitalidade corresponde o dever de oferecer hospitalidade. Todos estamos no mesmo pé de igualdade sobre o mesmo planeta. Hoje, o nosso mundo, no mundo em que vivemos, há uma lamentável e, por que não dizer, criminosa falta de hospitalidade. São quase 500 mil de pessoas que, por causa da guerra, por causa da fome, por causa da miséria, por causa das perseguições, por razões étnicas, religiosas, estão refugiados ou estão perambulando fora de suas pátrias. E, ao contrário do que deveria ser, as fronteiras dos países ricos se tornam cada vez mais fechadas. Muros de segregação são construídos para evitar os indesejáveis. Os Estados Unidos constroem muro para evitar os mexicanos. Os judeus constroem muros para evitar os palestinos. As exigências para ingressar num país estão cada vez mais rigorosas e, neste momento, a maioria das fronteiras mundiais estão fechadas ainda. A hospitalidade possui uma direção planetária. Todos os seres humanos têm o direito de continuar a existir. Portanto, têm o direito de ser hospedado no planeta Terra. Como fazer do nosso mundo uma grande e acolhedora hospedaria? Eis um dos nossos grandes desafios no presente século. Especialmente no pós-pandemia, nós teremos um grande desafio, o desafio de como ser hospitaleiro, visto que a pandemia nos ensinou a distanciarmos uns dos outros, visto que a pandemia foi capaz de fechar praticamente todas as fronteiras do mundo, deixando inclusive muitas pessoas presas fora do seu país e sem as mínimas condições de subsistência, longe de suas casas, longe de suas famílias, longe de suas pátrias. Recentemente eu lia uma reportagem sobre brasileiros que estão fora do país, em várias partes do mundo, e que estão passando por necessidades profundas e sérias. Tudo porque a pandemia nos mostrou uma face diferente.
mostrou a não hospitalidade. Mas assim como cuidado é hospitalidade, cuidado também é convivência. A hospitalidade abre a porta e acolhe, a convivência convive e coexiste. A hospitalidade é por um tempo determinado, a convivência é para um período de longo permanente duração. A convivência exige que cada um revele a riqueza daquilo que é, a riqueza do ser interno. A convivência não apaga, não anula as diferenças, ao contrário, a convivência nos faz despertar a capacidade de acolher as pessoas e deixá-las que elas sejam como são. Mesmo assim, conviver com elas, conviver apesar das diferenças. A cultura ocidental sempre teve dificuldade em abordar o tema do outro. A cultura ocidental é uma cultura egoísta, é uma cultura fortemente centrada no eu. Na cultura ocidental não há lugar para o outro, não há lugar para o diferente. E assim, ao longo do tempo, o outro tem sido o pobre, o iletrado, o negro, a mulher. O outro tem sido o estrangeiro, o asiático. O outro é o latino, o africano, o índio. O outro é o árabe, o muçulmano, o judeu, o cristão, enfim. O outro é quem não se parece comigo. E porque não se parece comigo, eu não quero conviver com ele. Mas cuidado é conviver. E conviver apesar e além das diferenças. Na época contemporânea, surgiram novos outros com dimensões que podem ser dramáticas. O outro mais terrível do nosso tempo é aquele que promove o terror. O outro mais terrível do nosso tempo é aquele que possui armas de destruição em massa e que se arroga no direito de estar acima de tudo e de todos, e por isso impõe pela força sua vontade e pensa que determina o rumo da história. Hoje, o outro pode ser aquele que contraiu o coronavírus e que, por estar infectado, nos oferece risco à saúde. E, nesse sentido, eu tenho visto exemplos valorosos e heróicos de homens e mulheres da área de saúde que, apesar do risco de ser infectado, está se doando ao outro, está se oferecendo para cuidar do outro, quando nem a própria família pode cuidar destes. Portanto, cuidado é convivência. Cuidado é também respeito e reverência à vida. Quem formulou muito bem uma ética do respeito, à reverência e reverência à vida foi Albert Schweitzer, médico suíço que dedicou a sua vida aos leprosos de Lambarene, no Congo. Tudo em sua ética gira em torno do respeito, da veneração. Tudo em sua ética inclui a responsabilidade e o cuidado com todos os seres humanos, especialmente com aqueles que mais sofrem. Diz Schweitzer: eu sou vida que quer viver no meio de vidas que querem viver. Na verdade, esta frase de Schweitzer deveria ser a nossa frase. Eu sou uma vida que quer viver no meio de outras vidas que querem viver, porque assim somos nós. A terra só poderá ser o jardim do Éden e não estará condenada a ser para sempre um lugar de luta sem fim, quando nós estivermos dispostos a viver e fazer com que os outros vivam, e que por isso tenhamos respeito, tenhamos reverência à vida. Nesse sentido, nós somos desafiados a venerar a vida e a nutrir por ela a responsabilidade, mesmo nas situações mais extremas, como no momento de pandemia. Está em nossas mãos desfrutar da generosidade da natureza e dos bens da cultura, a despeito das contradições inerentes à condição humana com suas sombras e fracassos. Está em nossas mãos construir uma história melhor para o mundo que haverá de vir. E eu quero encerrar contando uma historiazinha que eu repito vez por outra, mas que eu creio ser muito significativa e por isso não me canso de repeti-la e quero repetir aos irmãos e irmãs nesta noite novamente. Eu havia em um filme. Havia um avô conversando com um neto. E falavam da vida. E falavam das circunstâncias da existência humana. De repente, o avô, para ilustrar ao neto o que queria dizer, tomou um pedaço de madeira, de esforre, um pedaço de madeira muito feio, e apresentou ao neto e perguntou: o que há aqui? O neto disse: um pedaço de madeira. E o avô olhou para o neto e disse: não, aqui tem um belo cajado. O neto: não, vovô. Há um pedaço de madeira. E por sinal, nada bonito. Não, aqui há um
belo cajado. Discutiram um pouco. Aí o avô pacientemente retirou do bolso um canivete e começou a esculpir aquele pedaço de madeira. E depois de um tempo ele apresentou o neto o cajado e disse: eu não disse que havia um belo cajado nesse pedaço de madeira? A vida é assim. Muitas vezes desforra, outras vezes medonha, outras vezes amedrontadoras. E muitas vezes tudo isso junto. Mas está nas nossas mãos construir os contornos de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade mais amorosa, porque nós somos os jardineiros da criação. Nós somos chamados por Deus para cuidar da criação e especialmente para cuidar da vida. A vida poderá ser aquilo que ela é chamada a ser. A vida poderá ser, nesse sentido, uma celebração. Depende do que nós fizermos com ela. Ela é fruto do mais belo. Ela é o fruto mais belo de toda a criação. A vida é o supremo dom do Criador e por isso ela precisa ser de infindável beleza, de uma magnitude extraordinária. Mas isso só vai acontecer quando nós construímos na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta, os contornos de uma sociedade melhor. Só a vida tem futuro garantido. A vida é eterna. Ela veio do mistério do universo, passa por nós e retorna a esse mesmo mistério vivo. Deus, a fonte de toda a vida. E nós somos aqueles a quem Deus tem confiado a tarefa de cuidar, preservar e sustentar a vida para que ela seja melhor. Que Deus os abençoe e que Deus faça de cada um de nós um verdadeiro jardineiro da criação.